Boa noite, presidente. Vou me atrever a falar o seu sobrenome, Noibila. Acho que acertei, porque quase todos os lugares que eu vou eles erram. Senhores vereadores, obrigado pela oportunidade. Em virtude da hora, serei o mais breve possível. Quero agradecer essa oportunidade de vir aqui em nome da Associação Empresarial de São Bento do Sul, a CISB, expor rapidamente. Cada um dos senhores receberá um material um pouco mais detalhado do que nós estamos pleiteando. Os objetivos são 3 projetos, na verdade. O primeiro é um termo de cessão de uso por tempo indeterminado dos imóveis, terreno e prédio da associação, que, por incrível que pareça, há 10 anos não estava regulamentado. E quero aqui registrar que, quando eu, antes de assumir, inclusive, perguntei se havia alguns esqueletos no armário, esse era um deles, e me disseram que a prefeitura não gostava da associação, então não dava para discutir esse assunto. Bom, levamos 2 dias conversando com a chefe de gabinete, com a doutora Mari, para resolver o problema, e está aqui hoje o decreto. O segundo item é consequência do primeiro, a necessidade de uma alteração no estatuto da FETEP, e só para que fiquem tranquilos, eu renunciei temporariamente à CISB para poder assinar, porque senão eu ia assinar com o presidente da CISB e o presidente da FETEP, e aí ficava uma coisa um pouco esquisita. Esses 2 assuntos, de novo, vocês têm aí um material. O item seguinte é mais um detalhamento. A FETEP, muitos aqui, todos devem conhecer a história da FETEP, que teve um papel fundamental no desenvolvimento da indústria moveleira de São Bento. Se eu não me falha a memória, foi o prefeito Oswaldo Zipper, popular Grilo, que criou. E, na nossa visão, é aquela história do remédio que era necessário e curou uma doença, preparou melhor o paciente, e depois continuou sendo tomado e não necessariamente a doença estava mais lá, não precisava mais. E essa foi exatamente a intenção, essa é a intenção do que nós queremos fazer. Eu poderia passar para o slide 9, por favor. A proposta de trabalho da FETEP hoje, mais um, isso. Nós, evidentemente, mantemos a fundação, mas com uma adequação que está começando. Ela estava numa situação um pouco crítica, e nós, usando uma metáfora médica aqui, colocamos ela mais ou menos em hibernação, em coma induzido, para, primeiro, que a gente pudesse gerar recursos próprios, se possível até para ter autossustentável, não precisar de recursos do poder público, mas, no mínimo, reduzir isso, atrair novos incubados. A incubadora, sem dúvida nenhuma, é um dos aspectos mais importantes que tem a FETEP. Quando a FETEP foi feita, o objetivo de todas as cidades, inclusive municípios, como São Bento do Sul, era atrair indústrias, e principalmente a indústria moveleira. É só olhar em volta nesses morros que nós temos aí, fica meio difícil trazer uma indústria meio grande para cá, porque não tem lugar e também não tem como chegar ou sair de lá. Então, nós entendemos que o desenvolvimento de São Bento, inclusive isso está no PEDEM, passa por outras atividades que não requeram muito espaço, que agreguem trabalhos, pós-trabalho, com uma remuneração melhor. São Bento é o 16º, se não me engano, PIB de Santa Catarina, é o 41º PIB per capita e é o 245, se não me engano, Gini, que é a diferença de nível salarial, que é uma vergonha para nós, diga-se de passagem. Uma das formas de mudar é exatamente estimulando o crescimento a fundação de empresas aqui que gerem salários com empregos com salário melhor. E exatamente esse é o último ponto, e estamos fazendo um trabalho que eu quero dizer com muita alegria, que estamos tendo uma receptividade muito grande, em tentar aglutinar todas as entidades que nós temos aqui, educacionais, IFC, UDESC, Univille, Unisociesc, Senai, que estavam assim, cada um
puxando para o seu lado, não por má vontade, mas por falta de integração. E esse é um trabalho que nós pretendemos colocar, colocando a mesma discussão, PEDEM, as entidades, a lei de inovação, um elefante semi-acabado que nós temos lá, que é para ser o centro de inovação, que eu não sei se vai terminar, mas se terminar, depois alguém tem que administrar aquilo ali. E essa é basicamente a ideia do que nós queremos, através da FETEP, estimular. E, finalmente, o último ponto, que, na verdade, a nossa opinião é o mais importante. Eu, esses dias, na semana passada, na segunda-feira, lá na associação, tivemos uma reunião, estava lá presente o prefeito, a secretária de Finanças, sua equipe. Eu disse e repito, depois da carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro documento do Brasil, no qual ele pediu um emprego para o primo dele, o sobrinho dele, uma coisa assim, dali para cá não teve nenhum documento tão importante quanto a MP 881, que agora está já com o presidente da República para ser assinado. É uma mudança absolutamente revolucionária, cujo princípio básico é a boa-fé do cidadão. A tradução do direito e do costume ibérico, Portugal e Espanha, é que você tem que provar que você é honesto. Nos países anglo-saxônicos, você é honesto até que você deixe de ser honesto. E se você deixar de ser honesto, você deixou. Essa mudança é radical. Eu, quando li isso um dia à noite, quase não acreditei. E nós fizemos, através do núcleo de contabilidade, o trabalho começou na associação, tivemos já uma série de reuniões, tivemos conversas em uma reunião aberta, tivemos conversas na prefeitura, principalmente com a Secretaria de Finanças. Confesso que no começo não foi muito fácil, porque existe uma visão não divergente, mas a gente vê as coisas de uma forma distinta, mas conseguimos, ao longo de 4 ou 5 conversas, chegar num meio termo. Tivemos que transigir em algumas coisas, mas a flexibilidade que vemos por parte da Secretaria de Finanças e da Prefeitura é um fato que eu quero registrar aqui com muito prazer, com muito orgulho, e que nos permitiu focar em um dos pontos da MP 881. O artigo já não é mais o mesmo, porque agora houve algumas mudanças, que é a abertura de empresas de baixo risco. Como parte da MP, foram definidos três tipos de empresas: baixo risco, médio risco e alto risco. O ideal seria fazer tudo de uma vez, mas, como eu sempre digo, o ótimo é inimigo do bom. Focamos nisso aqui por quê? Porque 80% das empresas, cerca de 200, que são fundadas, criadas em São Bento por mês, entram nessa categoria. Então, vamos cuidar primeiro dos 80 e depois nós damos conta dos 20. Tá? Isso é um começo de um trabalho que, aqui em Santa Catarina, pelo que eu sei, é o primeiro. Nós devemos ser o primeiro município, se não um dos primeiros. Só Esteio, no Rio Grande do Sul, que saiu na nossa frente, e que mostra que o poder público, executivo, legislativo, e por isso estou aqui hoje, pode e deve trabalhar em conjunto com a iniciativa privada. Esse é o objetivo que nós temos na associação, e, de novo, quero registrar aqui o meu profundo agradecimento, a compreensão, a abertura do Executivo para que a gente tenha chegado nesse ponto. E agora cabe depois aos senhores, vamos receber nos próximos dias, uma lei para revogar uma série de leis que conflitam com a MP. Tá? Vale registrar que essa MP não foi nem assinada ainda pelo presidente, ou seja, nós estamos nos antecipando a uma decisão, e essa antecipação só foi possível pela compreensão, pelo diálogo entre o poder público, até agora executivo, agora o legislativo, com a iniciativa privada. Será isso, presidente. Estou aberto a qualquer resposta. Pergunta, desculpa. Antes de mais nada, quero agradecer, Ismar. Você não usou nem os 10 minutos que o senhor tinha direito, né? Mas também por isso já deixo à disposição inicialmente o vereador Fernando Malon para a sua primeira manifestação. Bom, senhor Ismar, seja bem-vindo. Obrigado. Uma honra tê-lo presidente da CISBS aqui.
não me recordo de um presidente da CIRBS ter vindo aqui quando eu era vereador. Sempre tem a primeira vez. Não me recordo. Os representantes da CIRBS, sim, mas o presidente não. Com relação ao primeiro item da pauta, termo de concessão, é apenas regularizar uma situação que já é consolidada. De fato. A segunda também, alterações estatutárias, eu estava lendo o projeto de lei que já está na Casa de Leis. Sim. Não tem problema nenhum. Com relação ao planejamento estratégico, o senhor coloca aqui, incrementar receitas, reduzir dependência de recursos públicos e ou recebê-los por contrapartida de serviço. Como é que está a situação financeira da FETEP? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, porque nós recebemos ao longo de todos os anos que se passaram, a FETEP faz isso, a FETEP aquilo e tal, nós maravilhados, tal, e de repente a gente recebe uma notícia de que não é tão bela assim a situação financeira. E como o presidente não vai deixar eu falar depois, eu vou fazer tudo uma vez só. Não, Isso. por que não pode falar, presidente? Não, o presidente... A ele lá. O senhor sim, ele não deixa. Com relação à MP da Liberdade Econômica, só para os senhores saberem, na Câmara de Deputados teve 331 emendas. Inclusive do PT. A favor. De todo mundo. A favor. E foram aprovadas 80 e poucas. Isso. Que melhoraram até a ideia da medida provisória. Melhoraram, ficou muito bom. E afastaram as questões trabalhistas, porque não era ali essa situação. No Senado, de fato, eu não sei como é que ficou. Não mudou quase nada. Quase nada. E comecei a fazer eu de vez em quando escrevo alguns textos, alguns artigos, não artigos científicos, artigos e comecei a comentar sobre esse negócio. E aí eu comecei a ver que veio as discussões nas CISBs. Esse projeto que está vindo para cá foi feito, digamos, a 4 mãos, Prefeitura e a CISBs? Eu diria que até mais que 4. Nós realmente pegamos diretamente, sim. Nós começamos a fazer uma rápida história da segunda pergunta, depois eu volto para a primeira da FETEP. Depois que foi publicada, editada a MP 881, inclusive tem no site do Ministério da Economia, tem um resumo muito interessante, que é onde eu tirei essa transparência. Teve gente que confundiu liberdade com libertinagem. Sim. Os dois são parecidos, mas um tem uma coisa, significa bem outra coisa. Certo. E começaram, inclusive, houve até um caso de um BO feito pelo Robson, da Prefeitura, que foi ameaçado, porque não queria dar o alvará, mas não cabia. Então, o lógico seria, embora a MP tenha vigência imediata, mas a secretária das Finanças argumentou, e nós aceitamos, diga-se de passagem, recebi algumas críticas por parte de alguns associados e diretores, mas eu entendi que seria... nós entendemos, inclusive junto com o Núcleo de Contabilidade, que poderia se aguardar a votação. Sim, claro. Até porque, de novo, nós estamos esperando desde 1.500, então um mês a mais ou 2 meses atrás não vão fazer diferença. E esse trabalho foi feito literalmente, foi uma discussão, debate, algumas vezes até um pouco acalorado. Na segunda-feira lá nós tivemos algumas manifestações bastante, de novo, pesadas no bom sentido, e chegamos numa coisa que é possível de ser implementada com o mínimo de mudança necessária, porque o senhor foi prefeito, é vereador, aqui temos vereadores diversas, que já têm diversos mandatos. É muito bonito fazer uma lei lá em cima, mas tem que implementar ela aqui. Sim. Tanto que o projeto que vem para cá é só para revogar leis, algumas delas de sei lá quando. Então, essa foi a razão pela qual nós focamos nisso aqui. E se não houvesse um trabalho em conjunto, a 4 mãos, eu digo 6 porque o Núcleo de Contabilidade participou, outros, não seria possível. Seguramente não seria possível. Agora, alguns dizem, mas podia ter sido mais. Eu me contento com 80%. O próximo passo é a média, os negócios de médio risco, que vão somar provavelmente mais uns 10 ou 12. Bom, daí vão ficar com 8, mas esses 8 são o quê? Posto de gasolina, se alguém quiser fazer uma fábrica de, sei lá, explosivos aqui, esse é óbvio que tem que ter um outro tratamento. Muito importante, por isso falei mais de 4 mãos, vereador. Falamos com os bombeiros, que já tinham até recebido uma orientação do comando,
transigimos numa coisa, porque na lei original fala em 1.000 litros, baixo risco poderia se acumular 1.000 litros de combustível naquele local. Eu não sou um expert, mas 1.000 litros de qualquer combustível, para mim, é uma bomba. E quanto de gás, Marcelo? 190 quilos de gás. E aí, quando fomos conversar com os bombeiros, o tenente disse, olha, nós temos uma norma interna, principalmente para o gás, que exige uma canalização diferente, etc., que é 90. Digo, da nossa parte, tudo bem. Quem quiser fazer um negócio de baixo risco para acumular 1.000 litros de gasolina, por favor, vai dar uma olhada no que está querendo fazer. Então, a gente transigiu. Falamos também com o Ministério Público, o Dr. Glauco e o Dr. Cássio. O Dr. Cássio cuida mais da parte dos bombeiros e o Dr. Glauco da parte do meio ambiente, porque o que existe, alguns acham que é um empurra-empurra do poder público municipal não querer fazer e dar como desculpa que pode ter problema com o meio ambiente, que pode ter problema com bombeiros. Não é. A pessoa que está lá assinando tem uma responsabilidade. E se der um problema, é ela que vai assumir a responsabilidade. Então, a nossa preocupação foi conversar com todos os envolvidos e só assim chegamos aonde chegamos. E queremos usar esse exemplo para as outras alterações que terão que ser feitas, ou poderão ser feitas, não terão, que são muitas. Essa aqui é uma, mais ou menos, para jogar para a plateia, porque vai contentar um monte de gente. E, com isso, a gente cria um clima positivo para fazer outras mudanças. Meio ambiente, o senhor falou? O meio ambiente, no item, nessas empresas de baixo risco, palavras textuais do promotor Dr. Glauco. É lei, cumprirei a lei. Tinha testemunhas, o Hamilton, o Marcelo e eu. Tá? Porque a lei é muito clara. Agora, não adianta, os senhores têm muito mais experiência que eu nisso, em vida pública, não adianta chegar lá e bater na mesa, porque daí a reação é outra. Então, nós realmente criamos se não um consenso, mas uma massa crítica suficiente para passar isso para frente. Obrigado. Com relação à FETEP, para não dizer que eu fugi da pergunta, o pai da teoria da burocracia, um alemão chamado Max Weber, nem podia deixar de ser um outro, porque os alemães são extremamente burocráticos, eu tenho uma empresa lá há 5 anos, sei o que isso significa, e ele diz que, ao longo do tempo, uma instituição esquece da sua finalidade, do seu público-alvo, do seu cliente, e se preocupa única e exclusivamente com a sua manutenção. Eu não estou dizendo que esse foi o caso da FETEP, mas estou dizendo, sim, que houve, e faço uma meia-culpa aqui, negligência por parte da associação e de outros órgãos que deviam ter controlado melhor a governança da FETEP. Não houve desvio, não houve má conduta, mas houve uma falta de foco, cuidando do passado, um problema que já não existia mais, por isso usei a metáfora da doença, para uma doença que não existia mais. Tá? Bom, nós fizemos essa intervenção num momento em que a entidade estava solvente, tivemos, evidentemente, que demitir 60% do quadro. Eu estou ficando famoso nisso, porque quando fui presidente da associação a primeira vez, demiti 50%. Tinha 2, eu demiti 1, aí ficou 50% a menos. Agora não vai ser necessário isso na associação, a situação é outra. Mas lá nós não tínhamos alternativa, porque a receita era 5 e a despesa era 45. Quer dizer, não tem muito o que discutir numa situação dessa. Hoje nós temos caixa, temos essa previsão de entrada, já conseguimos alguns convênios fora da prefeitura e apresentamos para a prefeitura um pleito que já estava apresentado, mas não tinha sido aprovado e não seria, apresentando uma contrapartida de serviços. A legislação mudou. Quando o senhor foi prefeito, podia fazer doação. Hoje não pode. Tá? Então, tem que dançar de acordo com a música. Mas o nosso objetivo é que, realmente, a maior parte dos recursos, isso vai levar 1 ano, 2 anos, mas, gradativamente, a gente aumente a receita de serviços próprios, prestados a quem quer que seja, e serviços para a prefeitura que gerem essa receita, para que ela não dependa de subvenções, ou dependa minimamente. Mais algum vereador que deseja fazer alguma manifestação? Vereador Edi.
presidente Ismar, é uma satisfação muito grande, uma honra tê-lo aqui, né? E a comunidade toda, só não vou entrar em detalhe, mas a comunidade já sentiu, por exemplo, as mudanças, né, implementadas lá em todo o sistema abrangido pela CISB, né, incluindo a FETEP e outros departamentos. E eu acho importante isso aí. Eu acho importante porque hoje o comentário é de que se movimenta. Ninguém mais falava nada, estava tudo quieto, né? Mais ou menos aquilo que o senhor colocou aqui. Eu também acho que não há necessidade da espera de aprovação lá, da 881, né? Porque o município pode criar as suas leis, né? As suas competências, eu acho, e é importante que se antecipa lá, indiferente do resultado lá. Tem que implementar aqui. Vamos implementar o que é bom para nós aqui, nós temos que implementar. Então, indiferente da decisão da medida provisória 881, nós podemos criar isso. Nós poderíamos criar sem ter a medida provisória. Certo. Poderíamos fazer, sim, o município pode criar, né? Então, eu acho que com essa sua ação frente à Associação Industrial e Comercial de São Bento do Sul, com a parceria e com o apoio de todos os pares lá da Associação Industrial e Comercial, eu acho que cria-se um facilitador, porque até então nós tínhamos só complicador. Na questão por exemplo, para abrir qualquer tipo de empresa aqui em São Bento, a gente tem conhecimento de que em outros países, por exemplo, a gente leu, já lê também, isso aí tem que ler, né? Sempre diga, a pessoa tem... Onde a pessoa chega, ó, quero abrir uma empresa, vai lá, então abre lá. Depois nós vamos ver, funciona lá durante X tempo, depois nós vamos ver como é que nós vamos legalizar para o senhor aqui bem direitinho. Mas começa lá, amanhã mesmo, pode começar. Existe, o senhor que conhece o mundo todo aí, sabe melhor que eu, quais são esses países, que eu acho que a Alemanha é um país que implantou isso aí. Então, essa nova dinâmica que o senhor dá nessa questão, principalmente da medida provisória 881 e a implementação aqui no município se antecipando a aprovação dessa medida, eu acho que nós temos que só lhe cumprimentar e agradecer pelo seu envolvimento. É muito importante o município trabalhar unido com a Associação Industrial, Clube de Dirigentes Lojistas, enfim, todos envolvidos nas questões relacionadas ao município, é muito melhor, porque às vezes se toma uma decisão aqui, 3, 4 órgãos que são atingidos não estão sabendo. Então, se todos estiverem envolvidos, é muito bom. Quero lhe cumprimentar pelas decisões tomadas lá na FETEP e desejar na FETEP e em outros órgãos e desejar sucesso na sua empreitada. Nossos cumprimentos. Obrigado, meu amigo Ede, botafoguense. Poucos, somos poucos, mas somos bons. Tem mais um teu padrinho lá também, que é botafoguense. Primeiro, deixa eu fazer uma correção. Isso não é um trabalho meu, isso é um trabalho de uma equipe maravilhosa que nós temos na associação, associados, diretores, núcleos que formam, nesse caso, citei diversas vezes o núcleo de contadores, foram eles que começaram isso, e nós pegamos uma carona para acelerar a coisa. A nossa visão, e quando falo nossa, não é plural de modéstia, não é minha, é realmente nossa, da entidade, é que nos cabe exatamente, como o senhor colocou, um papel de facilitador. Evidentemente que existe um choque de visões, não de interesses, entre o poder público e o poder privado, e a iniciativa privada. Mas isso não quer dizer que nós não possamos sentar e conversar. Vamos ter algumas diferenças, evidentemente. Não necessariamente temos que concordar, mas temos que aceitar. E é isso que nós estamos tentando fazer. E, seguramente, se o presidente Pete ou quem o suceder... não, meu mandato termina antes do dele, então não vou ter que pedir para ele. Terei o prazer de vir aqui de novo, falar de outras coisas que nós estamos tratando. E muita gente tem perguntado, mas o que a associação tem a ver com o hospital, por exemplo?
Bom, tem a ver que tem um hospital só aqui em São Bento, e se ele fechar, não for mais de caridade, os nossos associados não têm onde se tratar e onde os funcionários e familiares deles. Então, nós não estamos metendo o bedelho, desculpa a expressão um pouco simples, em assuntos que não são não só do nosso interesse, como a nossa obrigação, o artigo 2 do nosso estatuto, onde nós, primeiro, onde nós somos chamados a opinar, se possível, nós opinaremos, e aonde nós achamos que temos que fazer alguma coisa, nós vamos lá tentar fazer alguma coisa. Vereador Dagmar. Presidente Assis, senhor Ismar Beck, eu quero felicitá-lo pela oportunidade de estar conosco, mas principalmente por uma coisa importante que o senhor, desde o primeiro dia, da primeira vez que nós conversamos, fez uma referência de maneira geral a toda São Bento, um conhecimento, com dados e informações que a mim me cativou. É isso que eu acredito em São Bento. É isso que eu acredito nas pessoas de São Bento. Eu não sei onde o senhor estava por aí esse tempo todo, mas enfim. Nasci aqui. Ah, tá. Faz tempo já. Eu quero fazer uma colocação, talvez assim, um pouco inexperiente, talvez até um pouco assim, desajustada nesse momento, mas que assim, nós temos duas instituições em São Bento do Sul, públicas, né? SEDUP e IFC, que são cursos técnicos, que, óbvio, estão capacitando os filhos dos trabalhadores das grandes empresas de São Bento, da população em geral. São gente nossa, filhos desta cidade. Existe até alguns casos no UFC que existem alunos de fora. A maioria, vereador. Mais de 85%. Então, mas tem gente nossa. E eu, conversando com o reitor Samuel, recentemente, e ele falou assim da dificuldade de alguns cursos de colocação dessa mão de obra técnica, né? Acho que o senhor está ciente disso. Sim. Então, a minha solicitação, a minha pedido, a minha colocação nesse aspecto, né, é que também a Assis pudesse se juntar ou sentar também, junto com essas escolas, esses reitores dessas duas instituições, que pudesse ver a viabilidade, a possibilidade da viabilidade de empregabilidade, não só nessa São Bento, mas região, e de dar um start na mentalidade, de maneira geral, que parece que os cursos técnicos nas áreas que estão ainda são muito tímidos no mercado de trabalho, né, para eles, como profissionalizantes. Essa seria a minha principal colocação, né? E, claro, a outra é quando teremos aquela liderança pujante no Hospital Maternidade Sagrada Família. Bom, vamos por partes, então. Obrigado. Vamos para o mais fácil. Eu mencionei, ali no caso da FETEP, respondendo ao vereador Fernando Malão, que o nosso objetivo maior é exatamente utilizar a FETEP como um catalisador, como um polarizador de uma série de ações, e envolvemos nessa discussão, no planejamento estratégico, participaram todas as entidades que o senhor citou e todas as outras. A realidade lamentável que nós temos no Brasil, e não só no Brasil, o sistema educacional, e aqui temos a secretária de Educação, temos os professores, não em São Bento, não no Brasil, no mundo inteiro, ele anda atrás da realidade. O IFC, vamos pegar um exemplo, faço 6, 7, às vezes mais vezes por ano, palestras nas faculdades aqui. E a primeira que eu fiz no IFC, eu fiquei realmente surpreso. Primeiro, porque reuniram lá, acho que umas 5 salas, tinha mais de 120 pessoas, e me massacraram de perguntas lá. E, naquele momento, não tinha nem 10% daqui, vereador. O resto era de fora, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Bom, se há uma coisa que a Dilma fez de boa, acho que foi a única, foi esse negócio do IFC. Mas tudo que ela fez foi errado, essa ele também errou em parte, porque não tem, aqui em São Bento, hoje, com o nosso parque industrial, com a nossa atividade, nós não temos lugar para esse pessoal. E nós devíamos ficar com eles aqui, não que eles fossem de volta para o Amapá ou para o Rio Grande do Sul. Esse é exatamente o objetivo, o grande objetivo que nós temos com a FETEP, integrar todos esses órgãos que eu citei, e providências, por exemplo, como o PEDEM. O PEDEM foi um trabalho
de um ponto de vista muito bom, por um lado, muito prolixo, misturando cobras com lagartos, mas tem coisas muito boas. E um deles é exatamente isso. Nós temos que fazer um estímulo a atividades aqui que requeram esse tipo de mão de obra. Porque as empresas que nós temos, moveleira, têxtil, cerâmica, metal mecânica, elas nunca vão absorver esse número de pessoas que vão se formar aqui. Então, nós temos que criar empresas aqui, ou facilitar a criação de empresas que empreguem esse pessoal. Com relação ao hospital, eu passei hoje lá, está cheio de doente. Que não era de... Se tivesse vazio, estava bom. Bom, veja, eu agradeço a pergunta, porque é uma coisa que muita gente tem me perguntado, não só a mim, aos diretores da associação. Nessa aí, nós entramos um pouco de gaiato. Eu sou obrigado a assumir a culpa, porque havia todo tipo de fofoca, de discussão, até um bordel disseram que ia fazer lá, e a verdade é que não havia gente se comunicando. A situação do hospital, por um lado, ela é relativamente tranquila do ponto de vista financeiro. O hospital está hoje num equilíbrio financeiro, não tem dívida, tá? Atende 74% do SUS, tá? Isso não tem como pagar, tem procedimento do SUS que paga 19 centavos, não vale nem a pena fazer a nota. Tá? E, apesar disso, o hospital está praticamente equilibrado. Em 2018, teve um superávit de em torno de R$600 mil, mas desses 600, 380 foram doações. Então, da operação, deu 200 e alguma coisa. As irmãs da Divina Providência, da Ordem Divina Providência, já tinham vendido, só não tinham assinado o contrato, para um hospital de Lages, um grupo de médicos, que iam comprar também o Hospital de São Bento, porque é o mesmo CNPJ, é uma filial, e iam tentar revender aqui por um preço que eles quisessem. Tá? Com a iniciativa que nós tomamos, juntando médicos, empresários, pessoas voluntárias, conseguimos travar, vamos dizer assim, esse negócio que já estava fechado, só não tinha sido assinado. Tá? E agora estamos numa fase que é bastante complicada, porque exige o preço do hospital. Me perguntaram, mas é só 4 milhões e 500? Realmente, 4 milhões e 500 por aquilo lá não parece muita coisa, e não é. Agora, vamos pagar 4 milhões e 500, e daí depois você abre o primeiro armário, cai 5 esqueletos de lá. O Hospital de Lages tem uma ação trabalhista que está já na última instância de 40 milhões. Isso aqui é uma filial. Tem sucessão. Então, o que a gente esteve fazendo até agora foi tentar ver o que dá para realmente comprar com um grupo de, não investidores, isso é muito importante, de doadores, que vai se fazer uma OCIPS séria, tá? Quem sabe um pouco da história sabe o que eu estou falando, e, com isso, quem aplicar o recurso não pega de volta nunca mais. Tá? Isso é necessário para manter o caráter filantrópico. Sem isso, não teria. Por exemplo, se esse hospital fosse vendido para uma rede, tem N redes, o hospital é um negócio excelente, desde que você não atenda a SUS. O que ia acontecer se o hospital fosse vendido a qualquer rede que tivesse como finalidade de administrar um hospital? Eles cortavam o SUS, pode fazer, e as empresas teriam que fazer planos com eles. Quebrava todo mundo aqui em São Bento. Então, nós não fomos lá cuidar do hospital, vereador, por altruísmo. Foi para cuidar das empresas. E, por consequência, daí dos funcionários das empresas e de todo mundo. Esse caminho vai demorar um pouco ainda. Até porque, quando a gente conversa com as irmãs, e, felizmente, nós temos uma irmã que esteve aqui muito tempo, a irmã Beatriz, quem a conheceu sabe que é uma pessoa maravilhosa. Só a interferência dela que fez a gente ainda estar conversando, senão a vaca tinha ido para o brejo. Tá? Agora, a forma como a ordem da Divina Providência decide, não cabe questionar, tem que aceitar, é por assembleia, tem que votar todo mundo. Esse processo está em andamento e vamos ver. Se o senhor me perguntar se o assunto está fechado, a resposta é não. O que nós conseguimos foi evitar que ele caísse na mão de quem nós não sabíamos. Hoje nós temos uma alternativa
que permite pensar no futuro. Eu acredito que nas próximas 3, 4 semanas, não porque nós não queiramos, porque as irmãs precisam desse prazo, nós tenhamos uma novidade. Agora, nós temos um modelo para isso. Inclusive, essa semana eu devia ir a Jaraguá para conversar com o pessoal lá do Hospital São José, né, se não me engano, que estava numa situação muito pior que o daqui, e também montou esse modelo que nós queremos fazer aqui. Nós não queremos inventar nada de novo. Se alguém já fez bem feito, vamos lá copiar. E, casualmente, uma das pessoas que é um dos comandantes lá, o Sr. Vicente Donini, que foi membro do Conselho da Tuper, foi membro do Conselho da Condor, um grande amigo nosso, que abriu todas as portas para a gente ver. Mas essa é uma batalha que vai ter alguns capítulos ainda. Senhores vereadores, pela ordem, temos inscritos o vereador Maurício Maia, o vereador Jaime e o vereador Sabino. Eu solicito aos senhores a prorrogação da sessão até que os três se manifestem e o término das manifestações do presidente Ismar aos questionamentos dos vereadores inscritos até aqui, e aí encerramos a sessão. Vereador Maurício Maia. Meu boa noite, senhor Ismar Becker. Bem-vindo a esta casa. Estamos felizes por essa iniciativa da CISBES e para que as atividades econômicas do município elas se desenvolvam. Isso é muito importante. Há cada vez mais empresas que já estão estabelecidas aqui e outras que virão, para que o município possa realmente desenvolver-se ainda mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre o parque industrial. O senhor acha a viabilidade da criação de um parque industrial em São Bento? Pode ser que a resposta não vai lhe agradar. Eu acho que é de difícil viabilidade, primeiro pela geografia, basta ver a morraiada que nós temos aí. Segundo, que esse modelo, não que não seja necessário, veja bem, mas nós temos que ter um diferencial, porque qualquer município pode fazer doar um terreno, fazer lá um parque industrial. Pela nossa característica, começando pela geográfica, com a presença aqui, veja, quantas cidades com 85 mil habitantes têm o número de universidades e faculdades que nós temos aqui. Vamos aproveitar isso. Esse, na minha visão, estou falando em termos pessoais agora, não falo em nome da associação, embora muitos lá compartam com isso e nós estamos discutindo isso. O caminho do desenvolvimento, a linha de desenvolvimento da economia de São Bento não passa por grandes empresas. Passa por negócios menores, que empregam menos gente, que ocupem menos espaço e que paguem um salário melhor, que é o que está sendo formado nessas instituições, o IFC é uma delas, a UDESC e todas as outras. Essa é a minha visão. O modelo de negócio no mundo inteiro está mudando. Eu, faz 5 anos, tenho uma empresa na Alemanha, passei até o ano passado, um mês lá, um mês aqui. Até lá, o negócio das grandes empresas já não é mais... Isso foi para a China. Lá eles pagam um pote de arroz por mês para cada camarada e não tem como competir com eles. Isso não quer dizer que não tenhamos que estar abertos, evidentemente, a uma grande empresa, mas não me parece que esse é o caminho. Certo. E sobre a reestruturação da Dona Francisca, iluminação, telefonia, o senhor acha que isso o governo pode nos atender sobre essas questões? Eu ontem terminei de escrever um artigo, escrevo 2 vezes por mês na Gazeta, e ontem eu terminei de escrever um artigo começando a falar sobre a Argentina, que quebrou mais uma vez, e terminando com o nosso orçamento que foi a proposta foi enviada para o Congresso na semana passada. 6% são de despesas não comprometidas, ou seja, discricionárias. 6. Tá? E desses 6, 1,3 é para investimento. Ou seja, de 100%, quase 1,5 trilhão, 1,479, se eu não me engano. 6% são despesas despesas discricionárias, ou seja, aquelas que o Executivo ou o Legislativo podem fazer alguma coisa, e desses 6, 1,3 é para investimento. Eu conversei rapidamente com o governador, não tinha nem assumido, ainda estávamos em Joinville, a Fábio e eu, e eu sei que ele é um defensor das parcerias públicas privadas. Esqueçam o governo não tem dinheiro.
O municipal, o estadual e o federal. Nós temos que fazer... Dona Francisca, eu não vejo outra alternativa. Agora tem que achar alguém que veja a viabilidade econômica. A mesma coisa com água, a mesma coisa com tudo. O Estado é um mau gestor. A Alemanha, todo mundo acha que a Alemanha é um país maravilhoso, eu moro lá há 5 anos, vão lá para ver. Eles também distribuem, lá não tem, o déficit tem aqui, mas é uma briga, pelo amor de Deus. Eu fui numa reunião, não na Câmara, mas uma prestação de contas do prefeito, eu achei que aqui era difícil, lá é muito pior. Eu sou um defensor da iniciativa privada, o governo é um mau gestor, por definição. Tá? Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior. Mas nós não podemos contar com muita coisa. Agora, a equipe do Guedes está falando em desvincular, desindexar. Tomara, porque senão nós estamos quebrados. Vereador Jaime. Ismar, boa noite. Obrigado pelo seu esclarecimento. É importantíssimo. Parabenizo pela sua atitude. Haviam muitas pontas soltas. Parece que precisava alguém para realmente unir. E eu acho que isso, que a CISBS, hoje você como presidente, vem tentando fazer isso. Essa história de, primeiro, todo mundo é honesto, e depois, né, que se prove o contrário, facilita muito. Vem bem a calhar, vem aqui o que a professora, não sei se ela já saiu, Denise, né, falou dos valores. Fiquei emocionada com o depoimento dela. Fomentar a abertura de empresas, parabéns, eu acho que isso tem que ser rápido, prático, realmente, né, essas 80%. Eu gostaria, então, como sugestão, e conte comigo e conosco, hoje nós temos aquele nosso papo, uma carga tributária muito alta. Eu acho que o próximo passo seria isso, como nós vamos manter essas empresas vivas e operantes no decorrer do tempo. Claro que não aquelas que sofrem por problemas de gestão, mas onde realmente o tributo, né, ele aperta. Então, com relação a isso, eu deixo essa sugestão para que possamos trabalhar juntos, né, fomentando esse tipo de coisa. Com relação ao hospital, eu vejo que realmente também precisava alguém para acertar as pontas e colocar o diálogo na mesa. Eu acho isso importante, porque não sei se tem conhecimento, mas o SUS também poderia, nessa confusão toda, ou a prefeitura, requerer o uso do hospital. Não sei se procede, se tenha esse conhecimento, declarando de utilidade, será que é essa a informação? Entraríamos num conflito de gestão. Eu acredito que a experiência da parte administrativa com a parte operante, que são realmente os médicos que estão lá dentro prestando um serviço, eu acho que essas duas partes interessadas conversando conseguem sim um acordo e uma situação muito favorável para a nossa cidade. Parabenizo por isso. Só gostaria de saber se essa pergunta que lhe fiz, o Ismar tem conhecimento. Veja, eu não sou um expert no assunto, temos aqui um ex-prefeito, temos vereadores, pode me ajudar. Eu acredito que não, ou pelo menos é muito difícil que o município declarasse hospital de utilidade pública. Até porque ele é uma entidade privada. Alguns dizem, mas nós doamos, vamos pegar de volta. Eu não posso ir num casamento, dar um presente e no dia seguinte pedir o presente de volta. Tá? E essa doação foi feita há 60 anos atrás, então me parece que já foi uma coisa consolidada. O que a gente está tentando fazer, nós temos uma característica peculiar aqui, que é o fato de ter um hospital só. Se tivesse 3 ou 4, eu seguramente não estava cuidando disso. Ou a associação não estava se preocupando com isso. Nós temos um só. E aí procuramos olhar modelos, e temos 2, um em Caçador, que tem um modelo um pouco diferente, mas também tem, digamos assim, uma cogestão, poder público, médicos e
iniciativa privada, e o de Jaraguá. Então, não estamos reinventando a roda. Estamos aproveitando uma coisa que já existe, que é, na nossa opinião, um modelo viável e sustentável economicamente, não só para manter. Quando eu falei que o hospital teve 600 mil de superávit no ano passado, dos quais 400, mais ou menos, de doações, se quebrar um aparelho de raio-x lá, já foi para o vinagre. Uma boa parte disso. Então, nós estamos só com a água por aqui. Nós precisaríamos ter pelo menos 2 a 3 milhões, que tem formas de conseguir, de superávit para fazer manutenção e para fazer melhoria. E o próprio SUS, eu não sou expert, mas já me ocupei um pouco disso, se nós melhorarmos a complexidade, nós temos hoje uma maternidade, complexidade, se melhorarmos a oncologia e mais alguma coisa, o próprio SUS paga mais. Tá? Então, existem alternativas. Agora, a primeira coisa é parar de brigar um com o outro. Tá? Mantidas as diferenças de opiniões, as divergências que existem, evidentemente, vamos tentar focar em aquilo que é de interesse comum, depois nós brigamos. Aquela máxima dos árabes, que eu contra meu irmão contra meu primo, eu e meu irmão, meu primo, contra o nosso inimigo. Vamos juntar para ver o que dá. E, felizmente, estamos avançando, na minha opinião, bem, não na velocidade que nós gostaríamos, mas que independe de nós. A primeira, nós podíamos ter fechado o negócio. Havia recurso para isso e havia vontade. Bom, compramos agora, amanhã vem 20 milhões de dívida trabalhista. Vou fazer o quê daí? Esse é o problema. Certo. E só para finalizar, Ismar, com relação a fomentar esses empregos, justo a parte educacional, temos um polo muito grande, brilhante, e espero que se perpetue em São Bento como polo educacional. A CISBS, ela, como associação empresarial, ela pode fazer nesse sentido, fomentar a abertura de empresas, facilitar, ser facilitador, de que maneira? Nós podemos fazer muito pouco, até porque nós temos o chamado soft power, nós podemos usar um pouco de influência, um pouco de lobby. Nós vamos ter agora, no dia 19, promovido pela nossa diretora, a Cibele, um debate, vamos estar o Rolf Pudimaia, eu, e quem mais, Cibele? Onde a gente vai discutir exatamente isso. Lamentavelmente, Jaime, senhoras e senhores, o mundo mudou, e vai mudar cada vez mais. Eu não necessariamente gosto disso, concordo com isso, só que eu não posso fazer nada. Eu tenho que me adaptar a ele. O emprego, como nós conhecemos, de 10, 20, 30 anos atrás, não existe mais. Hoje você tem Uber, hoje você tem iFood, o modelo está mudando. E quem quiser ficar aferrado a esse modelo vai ficar para trás. A Alemanha é um exemplo que está ficando para trás. O alemão tem uma organização, uma disciplina excepcional, mas é absolutamente refratário, como quase todos os países são, mas lá é pior, a mudanças. Eles não estão vendo que a chapa deles está esquentando. De novo, eu também queria estar tranquilo com umas coisas que ninguém balançasse o barco, mas não é assim. O tipo de atividade que nós temos, isso está num material, o PEDEM foi o último planejamento que foi feito, o primeiro é um material que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, há uns 15 ou 20 anos atrás. Na época já se dizia que o modelo de São Bento, baseado em grandes empresas, não é que ele não era sustentável, mas ele não tinha como ser projetado para o futuro, porque não tem, para começar, por espaço. Tá? Então, a gente tem que, lamentavelmente, repensar. E aí a FETEP e o que está em volta é que pode nos ajudar. Posso lhe garantir que nós não temos nenhuma carta para tirar debaixo da manga, mas vamos tentar contribuir com alguma coisa. Vereador Sabino. Cumprimentamos aqui o presidente da FETEP, também da Associação Empresarial, empresário Ismar Becker. Importante que tenha vindo aqui essa noite trazer esclarecimentos. E felicitar pelo que essa presidência e sua equipe vem fazendo já,
vamos citar novamente, até em função do tempo. Agora, o assunto ainda, talvez, para ser citado, a Promosul, independente de quanto possa ter de ingerência ou não possa ter, eu tenho certeza que os empresários estão preocupados, também de olho nessa situação. Nós temos uma questão ali de um pavilhão de eventos de excelente qualidade, localização, tudo ali, eu acho que está muito bom. Mas a gerência, na minha opinião agora, é sofrível. A gente vê de tempo já que aquilo ali não vai. Então, um pavilhão com uma agenda totalmente aberta, tem uma Move Brasil a cada 2 anos, e aí mais 2 da FaceTalk, e alguma outra coisa por ali, é isso, né? E, claro, isso aí é muito pouco. Nós poderíamos ter um leque de situações ali o ano todo, turismo de eventos e outros tantas utilidades para esse pavilhão. Como é que a Associação Empresarial está vendo essa situação? Essa colocação, vou deixar para o senhor discorrer, já encerro aqui. Obrigado, presidente. Ambos os presidentes, obrigado. Vereador Sabino, vamos primeiro separar um pouco vamos comparar, por exemplo, a FETEP, que é uma fundação, com a Promosul, que também é uma fundação. Na FETEP, a associação tem membros da associação que são membros do conselho ou diretores. E uma fundação, presidente, hoje, esse sempre foi, mas hoje mais ainda é controlado pelo Ministério Público, e isso é uma responsabilidade muito pesada. Lá nós fizemos uma intervenção porque tínhamos essa responsabilidade. Se não fizéssemos, recairia em cima da entidade. Tá? Vale registrar que podemos fazer na velocidade que nós fizemos pela concordância da prefeitura, que em literalmente meia hora de reunião concordou, porque o prefeito tem um poder de veto. O prefeito é o presidente honorário da FETEP, mas ele tem poder de veto. Tá? Não, voto não, só veto. Só veto, por incrível que pareça. É que nem o presidente da Alemanha, mais ou menos. Mas ele entendeu a situação e fizemos uma questão de dias, literalmente, tanto que um dos projetos que vai ser discutido e votado aqui é exatamente isso. Eu, como presidente, não podia demitir o executivo da entidade, tá? Que não era o único responsável pela situação. Ali bem, tem que deixar isso claro. No caso da FETEP é um pouco diferente, da Promosul, porque lá, embora as entidades, e aí Associação, Lions, Rotary, CDI, CDL, quantos tem, Marcelo? 13, parece, 13 é um número ruim, vamos dar 14 ou qualquer um outro, que tem lá representantes, mas eles não são representantes da entidade, eles são indicados pela entidade. Então, lá nós temos que... A minha visão é de que realmente há necessidade de um choque de gestão lá. Lamentavelmente, a situação financeira lá é bastante ruim. Tá? Nós, posso lhe garantir, do que tentamos fazer, estamos abertos a tentar ajudar. Por enquanto, está difícil. Quando o paciente não quer aceitar o tratamento do médico, fica um pouco difícil. Eu acredito, tenho certeza, que vai se achar uma solução, até porque, se não achar, tem um cidadão, que é o promotor, o Ministério Público, que tem obrigação de achar. O lamentável, que muita gente me preocupa, às vezes, isso não é só problema de São Bento, característica de São Bento. As pessoas dizem alguma coisa e acham que aquilo é verdade. Há uma versão de que, se a Promosul fosse extinta, o patrimônio voltaria para o município. Más notícias. Não. Não. Tá? Ele vai para uma outra fundação, preferencialmente de Santa Catarina, com interesses similares. No caso da FETEP, voltaria. Eu não sou advogado, mas me dou a pachorra de ler aquele negócio todo lá de contrato e etc. E, lamentavelmente, não é. Mas eu tenho certeza que não vai chegar lá. Mas, às vezes, tem que deixar o paciente, tem que doer mais, até o dente estar realmente doente, para a gente poder fazer uma intervenção. Mas lá nós temos que ir mais soft. Presidente, antes que o senhor me expulse, eu vou embora.
Não vou expulsar, presidente, não vou lhe expulsar de forma nenhuma. Muito pelo contrário, nossos agradecimentos por tudo que esclareceu, foi muito esclarecedor. Tanto a sua manifestação inicial, daquilo que havia sido... Sim, que era o objetivo. O seu objetivo. Eu nem sabia que o tinha seu isso. objetivo na vinda, quanto a sabatina feita depois. Creio que, mas são assuntos que são importantes, que mexem com a economia do município, mexem com uma série de situações e que realmente os vereadores, em sendo representantes da população, quando tem a oportunidade de conversar com alguém que tem respostas às perguntas que são feitas a cada um de nós, obviamente que temos que aproveitá-lo. Então, agradeço mais uma vez a sua presença, obrigado pela tua disposição. Obviamente que futuramente teremos outras oportunidades, eventualmente quando houver necessidades. Esta casa está à disposição, né? E aí, para as suas manifestações finais, já deixando o nosso agradecimento pela sua presença. Eu que agradeço e também coloco a associação à disposição do Legislativo, qualquer coisa, qualquer ideia que a gente possa apoiar. Muitas vezes temos pessoas nos nossos associados que entendem de um assunto que não necessariamente cada vereador entende, e isso é o que nós procuramos fazer, somar todas as forças que nós temos nos nossos quase 500 associados, para fazer coisas. Volta e meia tem uma coisa que ninguém sabe, fulano de tal sabe, vai lá e fala com ele. Eu que agradeço e espero poder voltar aqui em outras oportunidades. Boa noite. Obrigado, Ismar. Bom, nas pessoas da nossa secretária de Educação, em nome de todas as mulheres, o nosso agradecimento, e o seu Horst Mal, ex-vereador e presidente dessa casa, ex-presidente dessa casa, e em nome de botafoguense também, diz o Ed aqui. Saúdo todos os empresários e todos aqueles que representam a sociedade organizada de São Bento do Sul. A todos os senhores da imprensa, mais uma vez obrigado, a todos que nos assistiram pela internet, obrigado pela participação. Não havendo mais nada a ser tratado... Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, só, como não vai haver a palavra livre, gostaria de deixar registrado, então, em ata, como uma homenagem até, o falecimento do Alcides Molho, né, no popular Sidoca, foi enterrado no dia de ontem, né? Então gostaria que ficasse registrado em ata aí o falecimento dele, pelos relevantes serviços que ele prestou na área cultural, na área esportiva, como bolonista, como ator teatral, uma série de coisas. Faleceu no dia de sábado, foi enterrado no dia de ontem, então gostaria de deixar registrado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. É realmente importante o registro. Então, agora, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 16 de setembro, às 19 horas. Está encerrada a sessão.